Paz do Senhor para a igreja. Amém? Estamos alegres nessa noite por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Livro Filipenses, ou carta, uma vez que Filipenses é carta. Filipenses capítulo 2. Hoje, a correria foi tanta que eu deixei até o óculos para trás. Glória a Deus. Mas nós vamos... Ainda bem que eu trouxe uma Bíblia que tem uma letra um pouquinho maior. Então dá para ler. Não, dá para dar uma... Estou picando aqui, mas vai. Nós vamos estar lendo, irmãos, a partir do verso 19, capítulo 2. Não sei se os irmãos notaram, nós estamos agarrados nesse capítulo 2. E por mais que a gente queira, nós não conseguimos sair dele. Tem muita coisa. O irmão deu vontade de voltar lá no capítulo 12, pastor Alexandre. Mas nós vamos no versículo 19 a seguir e vamos examinar um pouco a palavra do Senhor dentro daquilo que Deus tem já falado e continuará nos falando. Capítulo 2, o verso 19 a seguir, nós vamos estar lendo. Eu vou ler o primeiro verso, 19, a igreja 20, ou 21, a igreja 22 e assim, até nós finalizarmos o verso 30, amém? Diz assim, a epígrafe, o título do texto diz, Timóteo e Epafrodito, mensageiros de Paulo aos Filipenses. Versículo 19, espero no Senhor Jesus em breve vos enviar, Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Pois ele de fato esteve doente à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honra aos os homens como ele. Glória a Deus. Amém? Podeis sentar, irmãos? Eu só quero frisar dois versos aqui nessa noite. O verso 21, Paulo está falando da pessoa de Timóteo e ele vai dizer assim, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E o verso 30, quando ele diz, pois ele chegou às portas da morte, ele está falando de Epafrodito, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo,
arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como já é de conhecimento dos irmãos, nós estamos dentro deste livro, né, durante esse início de ano, e cada terça e cada quinta-feira que nós nos reunimos aqui para observarmos e aprendermos um pouco mais com a palavra do Senhor, nós temos visto, né, Deus falar aqui de formas diferentes, né, mas de uma forma muito tremenda e muito profunda ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando que durante esses dias que nós estamos estudando essa carta, nós já recebemos tanto de Deus, né, através da ministração da palavra do Senhor, e o quanto Deus é maravilhoso. E cada vez que nós nos reunimos para aprendermos um pouco mais, o nosso coração ele se enche de alegria, né? Porque nós vemos que muitas pessoas não têm essa oportunidade que nós temos de aprender a palavra do Senhor, né? E Deus ele tem nos preservado, tem orientado a nossa diretoria, né, para estar cuidando dessa parte que é tão fundamental na vida de uma igreja. Tudo é bom, tudo é maravilhoso, né? Eu mesmo, eu sou pentecostal, eu gosto daquele culto raiz de fogo mesmo, onde a presença do Senhor é derramada, a gente pula, a gente chora, a gente grita, a gente sapateia, salta, mas também eu preciso entender que para eu receber este avivamento, para eu receber esta chama pentecostal, eu preciso entender qual é a vontade, né, de Deus para a minha vida. Eu só vou entender através do ensinamento da palavra, né? Por isso que a Bíblia nos exorta: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor, porque não adianta eu só crescer na graça, né? Eu buscar só me encher, chegar aqui e língua estranha e poder e fogo, mas eu não ter uma base bíblica, porque amanhã, porque o avivamento, essa chama pentecostal, esse sentimento, né, que a gente extravasa aqui num culto, não é todos os dias, né? Nós precisamos entender que vai ter dia que nós vamos chegar na igreja e nós não vamos ter essa mesma alegria, esse mesmo vigor. E aí nós precisamos ter uma base espiritual fundamentada na palavra para nós entendermos isso, né? Eu me lembrei agora de um amigo meu, e nós caminhamos muitos anos juntos no Evangelho, e ele tinha essa questão espiritual, aquela fervor, né, pentecostal, e ele, o dia que ele chegava na igreja, ele não conseguia falar em língua, e conseguia sentir essa presença assim, ele saía da igreja como que derrotado, e ficava com aquele negócio, aquilo causava uma dificuldade muito grande na vida dele, e às vezes a gente conversava com ele muito a respeito disso, para ele, explicando ele, que até dia que você chega na igreja, que você, parece que você está num culto que, parece que nem só você está daquele jeito, parece que todo mundo está numa sintonia e você está em outra, é como se fosse uma frequência sonora de um rádio, né? Todo mundo está numa sintonia, você está numa outra rádio que não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas são coisas que acontecem. Nós precisamos entender que na vida cristã tem essas coisas, nós só vamos entender isso com base na palavra, né? Nós estivermos instruídos na palavra de Deus, nós vamos compreender que esses momentos eles virão, né? Mas nós não podemos nos deixar levar por eles, né? Então a palavra vai nos dar esse suporte, né, para nós entendermos essas coisas. Bem, observe que o capítulo 2 ele é extenso, e Paulo ele fala de várias coisas aqui dentro desse capítulo 2. Quando nós observamos o capítulo 2, Paulo ele aborda aqui alguns assuntos
que chama-nos a atenção. E eu estava, como eu disse para os irmãos, me deu vontade de voltar lá no versículo 12, mas nós não vamos nos deter, mas só a título de informação, Paulo, ele estava preocupado com uma religiosidade, né, que estava tomando o coração dos irmãos ali, porque havia uma certa dificuldade em entender. Como assim? Observe que, como me parece que o pastor Alexandre até deu alguma falada a partir do capítulo 3 sobre essa situação que eles estavam enfrentando ali, louvado seja o nome do Senhor, e o que ele irá falar melhor, né, acerca desse assunto, mas havia uma certa dificuldade que estava tomando o coração dos irmãos ali, porque havia duas correntes de observação, uma legalista e outra antinomianismo, ou quer dizer antinomianista, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que é isto? Observe que com essas atitudes eles tentavam distorcer, né, aquilo que Paulo havia ensinado. Qual era a forma deles partirem para esse distorcimento do que Paulo havia ensinado? Quando nós lemos o versículo 2, o capítulo 2, o versículo 2 e 3, Paulo ele vai alertar os irmãos, né, para eles ficassem atentos, para eles ficassem de sobreaviso, né? Por quê? Porque haviam pessoas infiltradas ali, querendo trazer um ensinamento que não condizia, né, com aquilo que Paulo ensinava. Por exemplo, quando nós lemos no capítulo 3, versículo, do capítulo 3 diante vai estar mais explicado isso, mas só para os irmãos entenderem, a título de informação, para nós já entrarmos no que nós vamos falar aqui no versículo 19 a seguir. Então observe que o legalismo, eles tentavam apoiar na força da própria carne, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, qual era a linha de pensamento dos legalistas? Eles achavam que uma pessoa poderia alcançar a salvação simplesmente, né, por cumprir regras, por cumprir normas. Por exemplo, já viu aquela pessoa assim, eu sou salvo, porque eu não roubo, eu não mato, eu compro e pago, eu sou uma pessoa correta, eu não dou prejuízo a ninguém. Então isso é o legalismo. O Paulo ele vai falar disso lá na carta aos Romanos, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos. Paulo ele vai trazer uma palavra baseada nessas mentes legalistas, né? Quando você vai ler ali do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar sobre isso. Aquelas pessoas que são legalistas, que acham que pelos seus bons comportamentos, pelas regras, pelas normas, eles já alcançaram a salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eles têm essa mentalidade. Eles acham que através de regras, através de normas, né, podem chegar à salvação. E Paulo, quando ele vai ensinar aos nossos irmãos, ele vai ter um cuidado, porque esse tipo de pensamento estava adentrando a igreja de Filipos. Observe que Paulo ele vai chamar a atenção dos irmãos, porque existem
duas formas do evangelho ele trabalhar na vida de uma pessoa. A primeira é quando o evangelho chega de uma forma emotiva, na emoção. Lembra da parábola da semente? Que uma caiu num terreno, outra no outro. Aí o próprio Jesus ele vai explicar, dentro daquela passagem bíblica, qual o tipo que cada semente daquela representava, qual o tipo de terreno, né? Estava representado ali, que uma cai no terreno de pedra, outro no espinho, né? Outro cai num terreno raso, né? E outro cai numa terra boa. Então cada uma teve uma explicação. E dentro dessa explicação, ele fala daquela semente que cai no terreno que não consegue ter profundidade. Isso representa alguém que recebeu o evangelho de uma forma emotiva, né? Na emoção, porque só atingiu o emocional, né? Então tudo que é emoção é passageiro, tudo que é emoção é momentâneo, né? Você não vê ninguém entrar num casamento por emoção. Se entrar por emoção, a tendência é não dar certo. Você não vê ninguém entrar numa profissão por emoção, porque se ele for fazer, você deve conhecer pessoas que têm tantos cursos e não exercem nenhuma função daquilo que cursaram, porque automaticamente eles entraram na emoção, né? Viram aquele curso agradável, alguém falou, alguém sugeriu, então ele vai e faz. Então, emoção. Então Paulo, ele está preocupado, porque esse tipo de ensinamento que eles estavam trazendo ali, só trabalhava o lado emotivo das pessoas, o lado emocional. Não era aquilo que é a essência do evangelho, que é mudar a pessoa por completo. É aquilo que Cristo falou com Nicodemos, é necessário nascer de novo, não passar por uma transformação emocional, porque aquilo que é emoção, como eu disse, vai acabar. A emoção ela vai durar só um período. Você compra um carro novo, um bem novo, um móvel novo, você fica naquela euforia, naquela emoção, naquela alegria, mas daqui a 5, 6 meses, aquilo que é novo já não é mais novo, já é velho. Então a emoção daquilo que é momentâneo, daquilo que é novidade, vai passar. E Paulo está preocupado com isso. Então Paulo, quando ele vai instruir os irmãos, a preocupação dele é essa, que eles não viessem aceitar o evangelho somente na área emocional das suas vidas, porque a emoção, né, o lado emocional, ele leva o homem a pensar que ele é espiritual. Quando alguém recebe a Cristo e o emocional dessa pessoa, ele aflora, ele começa a pensar que ele é espiritual, e ele até sente, né? E até às vezes até manifesta algo de espiritual, até manifesta. Lembra da passagem que Jesus disse naquele dia, né? Que nós sempre citamos? Naquele dia eles dirão: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios. Expulsar demônio é coisa espiritual. No teu nome eu falarei novas línguas, são coisas espirituais. Então, às vezes, a emoção leva a demonstrar sinais de espiritualidade, e que na verdade, às vezes é só o emocional. Quer ver um sinal de espiritualidade que não é? Eu chego no culto, né? Eu chego no culto, e eu estou no culto, e eu estou aqui, mas parece que a minha mente está longe. E aí, quando o irmão Hamilton começa a sentir a presença de Deus, aí eu sou levado, eu vejo o irmão Hamilton sentindo a presença de Deus, mas eu não estou nem na sintonia do culto. Aí eu sou levado o meu emocional a também ter a tendência de tentar sentir. Mas o Hamilton já entrou aqui adorando, buscando a Deus, na presença de Deus, então ele já veio cultuando, né? E aí, então ele vai chegar aqui, vai aflorar aquilo que ele já
está dentro de si, espiritual. Mas o emocional meu, que já veio aqui, às vezes estou no culto, mas o culto é como se eu estivesse em outro lugar qualquer, não no culto. Aí o meu emocional é levado a, devido o espiritual do irmão Hamilton, o meu emocional é levado a aflorar também. Aí eu penso que eu sou espiritual, até demonstro algo espiritual, mas na verdade é o emocional. Aí a preocupação que Paulo tinha estava ligada a isso, porque quem é espiritual, ele, aleluia, demonstra, né? A espiritualidade é algo que já está na vida, e ele demonstra sem nenhum esforço, sem precisar ser ninguém levar ele a esforçar para aquilo. Observe que Paulo, trazendo para os irmãos ali, no versículo 19 que nós lemos, do capítulo 2, ele vai usar exemplos de pessoas que eram verdadeiramente espirituais, não pessoas que abraçaram o evangelho pela emoção, mas pessoas que eram espirituais. Porque primeira coisa que você vai ver, quando alguém abraça o evangelho pela emoção, ele não consegue criar raízes, e automaticamente ele é alguém que é levado por qualquer vento de doutrina. Lembra da passagem da construção, que uma foi feita na areia e outra na rocha? Quando veio o vendaval, a da areia não suportou. Emoção, o emocional. Tem gente que é muito fogo, tem gente que é muito crente, mas quando chega as dificuldades, aí ele demonstra quem realmente ele é, porque só é quando tudo está bem, quando tudo está bom, quando tudo está cooperando ao favor. Mas quando vem a adversidade, né, aí ele já mostra logo a sua espiritualidade, cai por terra. Aí você vai ver que não era uma espiritualidade, mas era um emocional, somente o lado emotivo. Paulo aqui, irmãos, ele estava preso. E quando você vai estudar a respeito desta carta, você vê Paulo animando, Paulo encorajando os irmãos. Paulo estava vivenciando os seus últimos dias. Paulo aqui estava preso, e a prisão que Paulo estava, se você ler o capítulo 3 que nós lemos com mais atenção, você vai ver isso. Ele almejava ver os irmãos, só que Paulo estava esperando uma sentença, um julgamento. Paulo estava esperando o julgamento, e aquele julgamento, tanto poderia ele ser absolvido e voltar, mas como ele poderia ser sentenciado à morte, ser decapitado. Paulo estava vivenciando os seus últimos dias, seus últimos momentos. Mas você vê que Paulo, ele era alguém que aceitou o evangelho, aleluia, não pela emoção, mas ele aceitou o evangelho para viver o evangelho, porque mesmo ele preso, mesmo ele em dificuldade, mesmo ele encarcerado, ele consegue animar os irmãos, ele consegue trazer uma carta como essa, escrever uma carta como essa, encorajando os irmãos nas adversidades, nas lutas, nas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tema geral é progresso, é alegria. Paulo, ele está levando os irmãos a se alegrar nas adversidades, nas lutas, servindo a Deus, na submissão, na obediência ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Aí observe que ele vai trazer aqui os exemplos. Ele vai trazer o exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito. E observe que ele vai dizer, ó, espero no Senhor Jesus, em breve, vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com o mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Olha, eu estou enviando Timóteo, e eu estou dando um aval, porque Timóteo, Paulo vai dizer que ele não conhece nenhum outro. Paulo vai dizer, olha, não há ninguém, nenhum outro obreiro que tem tanto condições de estar diante de vós como Timóteo. Aleluia. Paulo aqui, ele está
apostando, né? Ele está dando credibilidade a Timóteo. Ele está afirmando que Timóteo era a pessoa certa para estar ali. Mas por que Paulo vai falar isso? Olha só, o versículo 21 que eu fiz questão de frisar. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Sabe por que Timóteo, ele conseguiu sair na frente, dentre aqueles que estavam na linha ali, na fila, para poder suceder ali, ou estar diante da igreja? Porque ele tinha esse sentimento. Ele não buscava, né, somente aquilo que é seu. Aleluia. Mas em primeiro lugar, no coração de Timóteo, estava fazer a vontade de Cristo. É a função do servo. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele não buscava somente a sua vontade, fazer aquilo que só lhe trazia benefícios, aquilo que só cooperava para o bem-estar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui no texto. Ele, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Versículo 22. Mas sabeis que ele deu provas de si, e como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Olha que coisa linda, irmão. Aleluia. Paulo não era pai de Timóteo carnal, físico, mas ele diz que Timóteo serviu no Evangelho com ele como um filho ao Pai. Aleluia. Se dedicando, entregando a sua vida, colocando a sua vida à disposição pela causa de Cristo, entendendo, aleluia, que Paulo, aleluia, estava ali, mas que aquilo que Paulo, louvado seja o nome do Senhor, trazia ou falava ou ensinava, era a vontade do próprio Deus. Aleluia. Timóteo tinha isso na mente, que não era a vontade de Paulo, humano, homem, mas que era a vontade de Deus, e Deus, usando Paulo, levava agora a ele. Então ele tinha no coração esse desejo de fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, buscando sempre o bem da obra de Cristo, da obra de Deus, da obra do Senhor. Louvado seja Deus. Ele não buscava aquilo que era proveito só para si, porque infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo dias em que, quando se fala de obra de Deus, as pessoas estão buscando, em primeiro lugar, se vai ter alguma vantagem, se aquilo vai trazer-lhe algum benefício, se vai ser agradável, se vai trazer algo em prol para ele. Aleluia. Mas Timóteo, ele vai demonstrar aqui um sentimento contrário. Ele estava em primeiro lugar, o propósito dele era fazer a vontade de Deus, era agradar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 22. Mas sabeis que ele deu provas de si, e como um filho ao lado do Pai. Observe que Paulo, ele vai dizer que Timóteo já havia passado no teste. Timóteo deu prova, Timóteo havia demonstrado. Não foi ninguém que falou, ninguém precisou ir lá e recomendar para Paulo. Não, Timóteo demonstrou. Não foi ninguém que foi lá e recomeçou. Ó, Paulo, tem um jovem aí, Timóteo, rapaz, dá uma oportunidade para ele, porque ele é um cara bom, ele tem uma palavra boa, ele é um cara que tem um... Não foi isso. A Bíblia diz que Timóteo demonstrou. Paulo viu, irmão. Paulo viu. Não foi ninguém que contou para Paulo. O próprio Paulo, ele vivenciou na vida de Timóteo. Por isso que ele vai dizer que Timóteo serviu ao lado dele, deu provas de si como um filho, ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Então Paulo, ele viu, ele presenciou as qualidades de Timóteo, ele acompanhou Timóteo, louvado seja Deus. E nós conhecemos a história de Timóteo. Foi um obreiro novo, aleluia, mas que mostrou uma maturidade, que Paulo deu a ele confiança para estar assumindo posições que, quem sabe pela idade,
né? Muitos hoje não daria tais oportunidades a Timóteo, mas Paulo viu que Timóteo tinha qualidade, tinha caráter, era um bom obreiro, né? Nós vamos ver isso na carta que Paulo escreve a Timóteo, primeira epístola e a segunda epístola. Quando nós lemos, nós vamos ver as qualidades que Timóteo tinha, louvado seja o nome do Senhor, a ponto de Paulo dar credibilidade, de Paulo avaliar, de Paulo demonstrar confiança, credibilidade. Olha, eu vou enviar ele aí, louvado seja Deus, e eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado através dele, eu tenho certeza, aleluia, que ele não vai decepcionar. Porque Paulo tem, porque eu conheço Timóteo, eu sei quem é Timóteo, eu convivi com ele, não foi ninguém que me falou acerca dele, mas eu mesmo convivi com ele e sei quem ele é, louvado seja o nome do Senhor. E observe, ele ainda vai falar, dentro desse texto, versículo 24, mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Observe quando ele diz, mas confio no Senhor, como eu disse, Paulo está esperando o julgamento, e esse julgamento dele poderia ter dois desfechos, ou a condenação ou a absolvição. Ele poderia ser absolvido, mas poderia ser condenado, e se ele fosse condenado, ele seria decapitado, como realmente foi. Quando ele escreve a Timóteo, né, na sua segunda carta, ele vai dizer, olha, quanto a mim estou, né, prestes a ser derramado por libação, porque os meus dias se findam, mas eu combati o combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora estou aguardando a coroa da justiça que é me dada, não somente a mim, mas todos quanto perseverar, né? Então, quer dizer, quando ele escreve essa carta a Timóteo, a segunda carta, é as últimas palavras de Paulo, ele está prestes a morrer, a ser decapitado. Então, ele esperava ir ver os irmãos, mas ele tinha também no coração a ciência de que tanto ele poderia ir, como não poderia ir. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que a situação de Paulo não interferiu em nada. Quando nós vamos ler sobre esse Epafrodito, ele foi alguém que eles escolheram para levar donativos a Paulo. Paulo está preso e automaticamente as igrejas, né? E essa igreja de Filipenses foi uma, elas juntavam donativos para levar a Paulo, ajuda a Paulo. E Epafrodito foi um dos que vai. Só que quando você vai estudar esse contexto, nós vamos ter algumas informações que no grupo que vai com Epafrodito, quando eles voltam, Epafrodito ele vai ser acometido de uma enfermidade, né? Ele vai ficar doente, e quando ele fica doente, as pessoas que foram com ele voltaram, vieram embora, e ele fica perdido lá, em Roma, doente, e não podia voltar para sua terra, e ele vai ficar lá, e ele vai permanecer com Paulo. Aí quando Paulo aqui vai falar a respeito dele, versículo 25 que nós lemos, meu irmão e cooperador, compadeceu, companheiro de lutas, a quem enviaste para me socorrer nas minhas necessidades, né? Ele foi enviado para levar ajuda a Paulo. Aí o versículo 26, porque ele sentia saudade de todos vós, e estava angustiado por saber que ele havia adoecido. Observe que ele fica, e a vontade dele era voltar aos irmãos, só que ele não tinha como voltar, e nem tinha como avisar que ele estava doente, aleluia. Aí ele vai ficar com Paulo lá, vai quase perder a vida, o texto é bem claro, né? Porque ele quase perde a vida nessa enfermidade, ele quase morre, louvado seja Deus, mas ele não redou o pé, ele permaneceu firme. Aí depois, quando ele recupera a saúde, aí Paulo agora então vai orientar a ele voltar, e vai relatar para os irmãos, o quão companheiro esse Epafrodito foi, e qual foi a forma que ele perseverou, diante da dificuldade que ele enfrentou, diante praticamente de quase perder a vida, mas ele continuou,
firme, ele não desistiu e ele nem sequer cogitou em voltar para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saber de que ele havia adoecido, pois ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Então, Paulo, quando ele faz referência a Epafrodito, ele vai dizer que ele adoeceu e quase morreu, mas Deus, pela misericórdia dele, trouxe a saúde dele de volta, né? Louvado seja o Senhor. E agora Paulo então estava o enviando. Por isso eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honra, e honrai os homens com ele, pois ele chegou à porta da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Então observe, irmãos, que Paulo ele vai pegar dois exemplos que fizeram parte da história de vida dele, e foram exemplos que ele viu que realmente o esforço que ele havia feito, o esforço que ele havia dedicado, valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para que esses obreiros chegassem ao ponto que chegaram, precisou que Paulo se gastasse, como ele mesmo vai dizer em várias cartas: eu me gastarei e me deixarei gastar por vós, né? Só que agora Paulo está vendo a recompensa, né? Porque ele está vendo pessoas que ele teve o privilégio de cuidar, agora estão dando fruto. E agora, o trabalho de Paulo, então, está sendo recompensado, porque a recompensa maior dele era essa: é ver a sua dedicação, né, o seu esforço, o seu trabalho, sendo, recebendo uma recompensa. Como essa, não recompensa monetária, mas sim vendo os irmãos ali caminhando, vendo os irmãos firmes, vendo obreiros como Timóteo, Epafrodito, outros mais, dando exemplo de que verdadeiramente tudo aquilo que Paulo passou valeu a pena, não foi vão, né? Teve uma certa valia. Louvado seja o Senhor, porque ele passa por tudo aquilo, mas alcançou o objetivo. Louvado seja Deus. Então esta é uma visão que chama-nos atenção dentro desse texto, do versículo 19 ao 30, que o exemplo que Paulo ele vai usar aqui, louvado seja Deus, né? Com esses homens que realmente fizeram Paulo se alegrar mesmo nas adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, irmãos, tem um texto no versículo 13, que ele, versículo 13 de Filipenses 2, ele é muito interessante, porque ele diz assim, porque é Deus quem produz em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a vossa boa vontade. Eu quero falar um pouquinho dentro disso aqui também. Observe, o versículo 13 é complemento do 12, né? Então, na mesma sintonia. Paulo ele fala no 12 da obediência aos irmãos,
mesmo na distância, mesmo na ausência dele, mas sempre obedecendo, né? E o versículo 13, ele vai falar dessa obra que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, né? Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Esse versículo, ele está exemplificando tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Por exemplo, quando nós falamos de salvação, existem duas coisas que às vezes causam uma certa confusão na mente das pessoas. Primeiro, é justificação, né? E santificação. São duas palavras que às vezes causam uma certa confusão. Justificação e santificação. Aí quando Paulo diz assim, ó, que é Deus quem produz tanto o querer como o realizar, né, segundo a sua boa vontade, ele está automaticamente nos esclarecendo essas duas palavras. Justificação é algo que acontece momentâneo. Eu aceitei a Cristo, eu estou sendo justificado. E agora, a santificação, ela não é momentânea, ela é temporária. Então, quando nós falamos de receber Cristo, né? Quando nós falamos de aceitar a Cristo, caminhar na presença dele, nós precisamos entender que nós recebemos a justificação, mas a santificação, ela precisa do nosso esforço. Porque é Deus quem produz em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus, ele produz, o desejo vai vir, a vontade, né? Eu preciso, não tem? A gente não pensa assim às vezes, meu Deus, eu preciso ser mais santo, eu preciso ser mais crente, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, é isso? Deus vai produzir esse sentimento, mas para esse sentimento ele dar continuidade, vai depender de mim. Aí eu que vou ter que fazer a minha parte, porque Deus não vai descer do céu e empurrar a goela abaixo a santificação dentro de mim, não. Isso aí é progressivo. Lembra da emoção? Às vezes na emoção eu digo, eu preciso. Já vem o final de ano, a pessoa, quando no início do ano, nas vigílias, é tanta promessa, não é isso? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquilo outro, né? Mas daí a pouco começa, passa 1, 2, 3 meses do ano, a promessa já ficou, aí esperar o próximo final do ano para fazer outra. Então, o querer vem, só que eu preciso entender que a parte de dar prosseguimento vai depender de mim. Eu preciso fazer a minha parte, né? É Deus quem efetua ou realiza tanto o querer, né? É quem produz em vós tanto o querer como o realizar. Primeiro ele vai colocar no meu coração o desejo, mas também ele não vai deixar só o desejo, ele me dá força para eu realizar aquilo que ele colocou no meu coração. Os irmãos estão entendendo? Ele vai colocar o desejo no meu coração, o desejo de orar. Ah, mas eu não aguento orar, irmão, eu dobro o joelho, eu não consigo, eu não tenho força. Mas espera aí, se é ele quem vai realizar o querer, e a palavra está dizendo que ele também, né,
ele vai produzir o querer, mas também vai realizar, então alguma coisa está errada. Irmão, eu até quero ler a Bíblia, mas quando eu pego na Bíblia me dá um sono, eu não consigo ler. Mas espera aí, se quem coloca o desejo de ler a Bíblia no meu coração é Deus, Ele vai produzir, ó, versículo 13, nós estamos refletindo aqui, ó, é Ele quem produz em vós, tanto o querer, eu quero ler a Bíblia, e também produz, né, o realizar, né? Então, se eu quero ler a Bíblia, eu tenho uma dificuldade, eu pego a Bíblia que está me dando sono, o que eu vou ter que fazer? Dobrar o meu joelho e falar: Senhor, eu preciso ler a Bíblia, Senhor, eu preciso orar, eu não posso ficar na igreja 200 anos e não conseguir orar 10 minutos, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, porque, irmãos, as armas do crente são essas. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, então eu estou desarmado, e a qualquer momento eu posso ser surpreendido pelo meu inimigo, e eu não vou ter como lutar contra o meu inimigo, porque eu não tenho as armas próprias para essa milícia. Então eu preciso ter as armas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para finalizar aqui, Deus tanto produz em nós o querer, como também o realizar, né? Então todos nós podemos orar, podemos ler a Bíblia, podemos consagrar, né? Porque Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Deus, tudo que Ele faz é completo, Ele faz as coisas dentro de por completo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, que nós venhamos entender que precisamos, né, estar observando esses exemplos desses homens do passado, mulheres do passado, que passaram por essa terra, que tiveram dificuldades semelhantes às nossas, ou talvez até maiores, mas que venceram porque confiaram em Deus. E o mesmo Deus que esteve com eles no passado, está conosco nos dias atuais. Se eles venceram, nós também podemos vencer. Amém? Vamos colocar de pé, orar agradecendo ao Senhor. Eu não vou mais adiante. Louvado seja Deus. Mas que Deus possa continuar abençoando a cada um e a todos no nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos precisam de oração? Aleluia. Oramos uns pelos outros e Deus estará nos dando vitória. É de idade, né? É do grupo de risco. Deus eterno e maravilhoso Pai, te damos graças e te louvamos nesta noite por mais esta oportunidade de poder estar na tua casa, na tua presença, para juntos aprendermos com o Senhor e com a tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, por este momento. Senhor, agora, Pai, eu lhe peço, Deus, continue com as tuas mãos estendidas aí o teu povo. Meu Deus, abençoe a vida de cada um. Senhor, eu não sei qual é a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência em tudo quanto, ó Deus, os teus filhos têm colocado diante do teu altar. Meu Deus, se é uma cura de uma enfermidade, entra com cura. Se é uma libertação, entra com libertação. Se é uma porta aberta, meu Deus, abra esta porta, Senhor. Pai eterno, nós cremos que o Senhor é o Deus que tem todo o poder, tanto nos céus como na terra, e que agindo o Senhor, meu Deus, ninguém impedirá. Pai, entra com providência em tudo quanto tem sido apresentado diante do Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, oramos pela vida, meu Deus, do Kelton, Senhor, oramos pela vida, meu Deus querido, dos teus filhos, ó Senhor, o Paulo Sérgio, a irmã Edilene, oramos, meu Deus, por aquela família, e oramos, meu Pai, por todos quantos, Senhor, estão, ó Deus querido, aí, meu Pai, precisando de uma intervenção da parte do Senhor. Oramos pela vida da nossa irmã Maria, esposa do evangelista Zilmar. Oramos, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para concretizar a obra com o Senhor já deste início na vida dos teus filhos, para que o nome do Senhor venha continuar sendo glorificado mais e mais, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Levante a sua mão, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todos quanto amam e aguardam a volta do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos diz comigo, amém. Vão em paz, que Deus em Cristo abençoe a cada um e a todos no nome de Jesus.